mas eu não sabia se isso de fato impactaria também outras pessoas. E quando terminou esse grupo 1, eu falei, não, realmente existe sentido nisso. E esse grupo 1 foi em 2017, foi em abril de 2017, e a Dani e a Amanda eram dessa turma, e elas e também a Carol, que também era dessa turma, elas viraram um trio, assim, que eu falo que as pontes que a gente constrói aqui não são só pontes profissionais e de negócios, né? Elas realmente viraram, tipo, melhores amigas e é o trio inseparável. A Carol devia ter vindo hoje também, né? E como eu já contei também para vocês, desde o ano passado eu faço um reencontro, né, que junta todas as turmas do Rebranding, que é para a gente poder ampliar esse networking, e tem sido muito legal. Então, elas já são amigas do povo da turma 3, enfim. E nesse reencontro eu sempre convido algumas pessoas, porque eu tento mais ou menos ir acompanhando algumas de vocês, né? Eu vou vendo as marcas e, lógico, tem umas que a gente vê mais, tem umas que a gente vê menos. E tem sido muito especial acompanhar essas transformações pós-rebranding. E nesses reencontros eu sempre escolho algumas pessoas para dividirem a experiência, porque eu acredito muito nisso, né? Que a gente aprende, se inspira muito ouvindo a experiência, a vivência do outro. E aí, nesses reencontros, a Dani, no primeiro, ela falou, e eu chamo cada uma por um motivo diferente, porque eu gosto, vocês já perceberam que eu gosto muito de quebrar essas coisas engessadas do tem que fazer desse jeito, tem que ter YouTube, tem que ter não sei o quê. Então, cada uma, por uma peculiaridade muito própria, inspira a gente. E aí eu tive essa ideia de trazer as duas aqui para dividirem com vocês. Primeiro, para quebrar essa coisa do tem que ter 1 milhão de seguidores para ter resultado. Então, a Dani, inclusive, tem uma... Elas vão falar melhor, mas elas têm uma postura de... A Dani nem usa tanto a internet, a gente teve uma conversa sobre isso, né? Ela sente que o trabalho dela nem precisa dessa exposição e ela saiu daqui, a marca dela estava começando na época do rebranding e aí ela vai contar um pouco isso para vocês. E a Amanda, que é o mais recente case do rebranding, a Amanda Pessoa Revisa, que eu tenho, quem me segue também já deve ter visto, muitas já devem conhecer. Utilidade pública, eu sou uma doida do português, que eu amo, sou apaixonada, então... realmente é muito importante, a gente falou isso, né, hoje, da importância de um texto bem escrito, vai comunicar amadorismo ou profissionalismo. Então eu trouxe para que elas dividam com vocês isso, e a gente conversa muito também, então eu sei, né, do que elas estão, enfim, fazendo por conta desses trabalhos, daí eu queria que elas dividissem. A Amanda está mais calma, está correndo a maratona aqui. Já falei para ela que temos várias médicas no recinto, então as médicas, por favor, já fiquem a postos. O batimento dela estava 150, gente. Tipo, correndo na esteira. Vamos começar com a Amanda para já, né? Que acaba. Não acaba não, depois volta, abre para pergunta. Não, certo. Aí elas vão perguntar a diferença dos porquês. Essa é uma pergunta que eu sei. Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu uso, né? Você começou a usar o Instagram mais ou menos recentemente com a Amanda Pessoa Revisa de forma mais intensa. Conta um pouquinho pra gente. O Amanda Pessoa era ponto revisa, ficou sem um ponto graças à lei. E essa mudança é bem recente. Gente, eu tô muito nervosa, eu vou gaguejar. Certo. Todo mundo muito legal. Não, ela falou isso desde ela fala no vídeo, que é coisa que a gente não é? Eu falei isso pra ela. Mas eu tô em casa. No vídeo, eu e o telefone, e eu posso apagar quando eu começo a gaguejar. E quando eu tô em casa, ontem, por exemplo, eu tava muito, muito tensa por causa disso aqui. E aí eu não tava conseguindo gravar as respostas do Tira Dúvidas. E aí eu falei, não, eu vou fazer um drink. Então eu tomei uma taça de gin inteira antes de começar a falar pra ver se eu conseguia. E ainda assim ficou um negócio muito truncado. Falar para um público de 10 mais, pra mim, é inédito. É a primeira vez que isso acontece, então eu realmente tô muito nervosa. Como todo mundo aqui te entende. Se apresenta, quem é você? De onde você assim? Qual é o seu background? Talvez isso te deixe. Tá, obrigada. Eu sou natalense. Gente, eu vou chorar aqui não. Oh, meu Deus! A gente já chorou. Faz Na parte. frente de 55 pessoas, eu acho que não, mas vamos lá. Eu sou de Natal, moro aqui há 4 anos e meio. Eu sou servidora pública federal, mas eu sempre tive um sonho de trabalhar com português. Eu sempre fui
sempre fui a chata que corrige todo mundo, desde sempre. Então, na época do colégio, as dúvidas dos meus colegas, eles tiravam comigo. Na época da faculdade, a mesma coisa. Meus familiares, meus amigos próximos, quando tinham dúvidas, sempre me perguntavam. E eu tinha umas regras decoradas na cabeça, porque eu sempre gostei de aprender e aprender os porquês das coisas. Então, eu não tinha o hábito só de decorar, eu gostava de saber por que aquilo era daquela forma. E com língua portuguesa, para mim, sempre foi uma coisa muito natural. Eu sempre fui muito boa na matéria. E eu sempre quis trabalhar com isso, mas eu não sabia como. E quando eu fui para o rebranding, eu estava decidida a começar a trabalhar com revisão de texto, porque eu já tinha feito isso antes de passar no concurso do tribunal. Mas eu estava muito perdida, porque foi um momento pessoal muito ruim. Na época eu estava com depressão, eu tinha terminado um relacionamento longo, fazia pouquíssimo tempo. Eu mudei de setor no meu trabalho, então foi um período muito conturbado. E eu estava de licença médica, inclusive, na época. E eu pude me dedicar muito ao rebranding por causa disso. Daquela história mais que vem para bem, né? Porque isso, para mim, foi fantástico. Eu chegava em casa e passava os outros dias em função das coisas que eu aprendia com a lei e fui organizando. Então, eu comecei o Revisa criticando os erros que eu encontrava nos livros publicados. Porque uma coisa que eu sempre falo, a gente não pode nunca acreditar no que a gente lê, infelizmente. Porque os livros, eles são revisados, as editoras, elas têm revisores, mas passa muita coisa. E, às vezes, passa erro muito básico, que não deveria passar. É por isso que o aprendizado da língua portuguesa, hoje, não tem como ser intuitivo. Porque se você vai ler uma coisa e está errado, você vai repetir aquele erro. Porque se você não tem um conhecimento da regra, você não vai identificar o erro, você não vai saber que está errado. Se você pega um livro de uma editora, tipo Companhia das Letras, você vai passar pela cabeça de vocês que tem erro? Não vai. Não passa. Então, fale. Se eu fosse a única louca que fizesse isso. Não é. Eu só consigo ler livro com lápis do meu lado, grifando tudo. Eu li os livros de direito, eu falava, gente... Não, mas na área jurídica isso é... Eu perdi o conteúdo. Eu tenho uma dificuldade também. Eu tenho uma E até infantil vem erro, viu? Muitos. Minha filha, a Bruna, pegou outro dia e falou assim, mamãe, isso aqui não está escrito corretamente. Eu falei assim, gente... Mas então por isso que a gente precisa ter atenção. Porque as pessoas falam, o português é difícil. O português não é a língua mais fácil do universo. Não é, mas é a nossa língua materna. Então, se existem pessoas que podem lidar com o português de uma forma mais tranquila, somos nós. A gente não pode esperar isso de quem vem de fora. A gente nasceu escutando o português. O primeiro idioma que a gente fala é esse. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado mesmo. E aí, eu fui para um retiro de silêncio esse ano. Passei uma semana nesse retiro. Quando eu voltei, muitas coisas aconteceram. Inclusive, teve a mudança do nome do meu perfil. E, gente, eu não sei se numerologia, eu não sei o que acontece, eu não sei, mas mudou muito. A gente tem astrólogas também. Então, não sei o que foi. Mas em um mês e meio eu quadrupliquei o número de seguidores. E no meu caso, eu quero aumentar o meu número de seguidores. Eu quero muito, porque a minha voz ela precisa chegar às pessoas que falam errado. E no nosso mundo, no nosso ambiente, muita gente fala e escreve errado. Qual é teu Insta? Amanda Pessoa Revisa. Já estou te seguindo. Eu também. Obrigada. Inclusive, existem vícios eu queria falar isso mais pro final, mas tem algumas blogueiras que a gente segue que tem milhares de seguidores. Tem algumas que têm milhões de seguidores e falam umas coisas absurdas. Eu até pedi licença à lei para falar de uma coisa que... Nomes das... Não, e vocês conhecem, são amigas. Mas tem uma coisa que está começando agora, que eu gostaria muito de contar com vocês para não repetir isso. Uma moda de blogueiras muito famosas falando assim, esse é um assunto que eu amo conversar sobre. Ai, eu odeio. Gente, não é assim. Não, me dói. Mas não é só porque dói, porque tá errado. E isso tem a ver com sintaxe. Por isso que dói. Isso tem a ver com sintaxe. Se eu chegar aqui pra vocês falando, eu sou 39 anos velha, eu espero que vocês pensem duas coisas. Não parece? E ela é louca. Essa pessoa é maluca, ela é uma retardada.
Porque em português a gente fala, eu tenho 39 anos. Isso nasceu da tradução. No O inglês... sobre também, né? E aí, por que isso Sobre acontece? também é Mas por quê? Porque o brasileiro, ele tem uma autoestima ruim. Isso, como povo, o brasileiro tem uma autoestima ruim. Então, se no inglês se fala assim, eu vou trazer para a minha língua materna e isso vou repetir. E todo mundo vai achar o máximo, porque eu tenho milhões de seguidores e as pessoas vão repetindo. Porque se a pessoa tem lá quase 3 milhões de seguidores, gente, é um universo gigantesco. E começa vários vídeos. É um assunto que eu amo conversar sobre. Isso me dá uma raiva, sabe? Porque tá fazendo um desserviço. Várias adolescentes, várias pessoas vão replicar isso e vai ficar igual a história do realizei. Eu realizei que hoje está quente. O gerúndio, né? Mas o gerúndio é um vício ruim, ele não é exatamente um erro, ele é um vício. Essa história do realizei, na nossa língua, até tem essa significação, mas é uma das últimas no dicionário. Ninguém usa. Mas muita gente está usando. É esse Não, eu ponto. digo assim, mas ninguém usa nesse sentido, então não faz sentido. Usa, tem muita gente usando. Mas que começou a usar agora. Pois é, mas o realizei, inclusive, já tem gente falando em livros sobre isso. Já veio uma coisa para trás. Essa história do sobre está começando agora. Então, em relação ao sobre, eu ainda tenho esperança. Porque vai que vocês são amiga das blogueiras. Vai ser que alguém aqui é amiga dessas blogueiras maravilhosas e fala, ei, gente, parei com isso. Porque é muito ruim. É muito, muito ruim. Você não pode trazer a sintaxe de um idioma para o outro assim, de graça, só porque você acha que é bacana. No francês, por exemplo, não existe isso de sujeito indefinido. A gente tem sujeito indefinido. Se eu começar a falar sujeito indefinido no francês, o povo vai dizer, pronto, você não estudou nada, né? Então, por que a gente vai fazer isso? Por que a gente acha que o inglês é correto? É correto lá no inglês mesmo. Você fala, I'll give you something to talk about. Então, esse about no fim de uma frase em inglês, está correto, porque a sintaxe do inglês é essa. A nossa sintaxe ela é muito diferente. A gente tem particularidades. Uma preposição no português, ela é elemento de ligação. Então, ela não pode nunca estar solta no fim de uma frase. Jamais. Então, por favor, vocês não façam isso. Sabe um erro que eu vejo muita gente cometer, assim, mas muita mesmo? Há 5 anos atrás. Isso é. Ou a pessoa fala, isso, 5 anos atrás. Mas isso é vício também, né? É muito. Mas é um vício bem nosso. Não é menos do que o assim, sobre. a gente já tem tanto vício ruim. Aí trazer mais um. Amanda, Oi. com tanto espaço de trabalho, como que você foi identificar o seu nicho? Porque português é a língua a nossa língua. O erro está disseminado. Como que você achou, assim, putz, onde eu vou atuar? Não, sabe o que eu percebi? Que tem muita gente falando de português para concurso, para Enem, para prova de vestibular. E todo mundo fala errado. Todo mundo escreve errado. Só quem não escreve errado é quem não escreve de jeito nenhum. Porque em algum momento você erra. Em algum momento, ou você erra, ou até o corretor que não é amigo. Não. Você escreve lá um negócio, se você não relê, às vezes o corretor errou para você e você publicou, o negócio está errado. Então, às vezes nem é você que está errando, mas prazeroso. Não me esqueci, foi prazeroso. Então, assim, você não pode confiar no corretor. E às vezes passa. Então, isso serve para todo mundo escreve. E aí, o meu objetivo, ele é meio egoísta, sabe? Porque quando as pessoas falam e escrevem de forma correta, a minha vida fica mais feliz. Eu fico mais feliz lendo, eu fico mais feliz ouvindo. E eu acho que quando a gente aprende alguma coisa, quando a gente sabe alguma coisa e passa para o outro, a gente cria uma reação em cadeia. Porque na hora que você escreve correto, a pessoa que lê, ela vai saber que você está escrevendo correto, ela vai imitar, porque todo mundo se imita. Até o português até inconscientemente. Isso. Até se usa isso para aprender língua, você fica lendo isso, livro para exatamente. aprender a... Então, o que eu vi? Que todo mundo erra. Então, meu foco não é só quem vai fazer prova do Enem. Eu falo algumas coisas também. Às vezes, quando eu estou falando lá nos stories em casa, eu falo, gente, que vai fazer prova do Enem, preste atenção nisso. Porque reza a lenda que esse ano a prova vai levar mais em conta a parte de morfologia, sintaxe, que não levava muito antigamente. Parte de gramática mesmo, de ortográfico. Então, quando eu vou falar sobre isso, eu chamo a atenção desse pessoal que eu sei que está lá no perfil.
Mas todo mundo erra. Então, o meu nicho, na verdade, ele é um nicho meio gigantesco, porque eu quero alcançar um número, o máximo de pessoas que fala a língua. Então, a gente tem... Mas, perdão, qual é o produto que você vai oferecer? Porque alcançar tudo isso é porque você tem que oferecer um antídoto para a solução para escrever bem. Então, que produto você vai criar para vender para eles? Eu trabalho com revisão. Eu trabalho com revisão, eu reviso... eu reviso qualquer coisa. O sea que, por exemplo, eu como argentina que escrevo mal e tenho uma pessoa que escreve, posso mandar para você, você Sim. cobra um horário e você... Perfeito. Então Sim. você oferece esse serviço. Não, esse serviço ele já é oferecido. Eu tenho um site, tem lá tudo bonitinho. Eu trabalho os serviços com caixinha de produto. Isso aí. Existe o site, tem lá. Eu trabalho com revisão de texto, trabalho com ghostwriting também. Então, eu tenho algumas clientes que não são boas em escrever textos, assim. Então, eu faço as legendas dos posts, por exemplo. Elas me mandam as fotos que elas querem postar e eu faço as legendas. Mas essa não é a voz delas. Oi? Mas essa não é a voz delas, é tua voz. Pois é, mas aí... Elas aceitam. Sim. Mas existe Sim. um trabalho paralelo a isso. Que bom. Oi? Existe um trabalho paralelo a isso, que, por exemplo, você não tem tempo e precisa de alguém que escreva um post para você. Você pode mandar uma estrutura pré-pronta e ela vai moldar para ficar o português correto, fazer uma copy. Concatenar as ideias, né? Porque às vezes você sabe o que você quer dizer, mas você não sabe como. A gente até estava comentando, né, agora aqui fora de um case, só desculpa, Não, porque a gente estava falando justamente disso agora antes de entrar, de uma pessoa que a gente conhece em comum, que ela sabe muito, né, ela domina muito o assunto ali que ela divulga, mas ela concatena as ideias de uma forma tão truncada, sabe, assim, que quando você lê, você fala, gente, eu não entendi, preciso voltar, nossa, não ficou legal, dá preguiça. Eu tenho, às vezes, preguiça de ler a legenda dela, porque não é uma coisa que fica claro. E Mas já tô arrumando essa. Já tá dando uma consultoria pra ela. Então, e como isso influencia na reputação, né, da pessoa, porque a gente conhece ela, mas quem não conhece, que lê a legenda ali, já fica, não comunica aquilo. E aí? Né, isso realmente impacta na reputação, na imagem, não tem como. E não é que ela seja ruim. Ela é excelente. Ela, além de uma pessoa incrível, É uma dificuldade. ela é uma referência, mas quem não, e a gente conhece, a gente sabe disso, mas quem não conhece, quem chega no Instagram dela, lê a legenda, a primeira impressão é horrível, porque ela escreve, ela não escreve bem, E né? tendo níveis de seguidores, ela deve ter bom conteúdo. Tem. Sim, mas ela tem um bom conteúdo. Ela tem o conteúdo dela é excelente. Só que ela tem uma dificuldade de colocar no papel o que ela faz, o serviço. Nesse caso específico, eu precisei mudar tudo. Que bom. Tudo. Precisei mudar, porque não dava para entender. Ela falou, Amanda, eu mando a proposta para os meus clientes e eles nunca entendem o que eu faço. Eu falei, manda para mim, para eu ver, né? Aí eu falei, não dá para entender muito bem, não, vamos arrumar isso aqui. Aí a gente arrumou, pronto. Mas por quê? A gente precisa escrever da forma mais clara possível. E outra coisa que é importante, não querer rebuscar. A gente precisa ser simples. Se a gente conseguir passar para o outro o que a gente quer da forma mais simples possível, a nossa mensagem ela vai chegar de forma muito mais eficiente. Porque você vai, até em relação ao vocabulário mesmo, não adianta você querer falar e usar palavras gigantescas, cujo significado poucas pessoas conhecem, você vai alcançar muito pouca gente. Então, sejamos simples no escrever. Porque quanto mais simples, mais eficiente é a mensagem. Fale. Então, um detalhe que eu acho é escrever frases curtas, porque não é todo mundo que consegue fazer a ligação dos pronomes relativos. Pois é, mas às vezes muita frase curta também não fica bacana. Mas é porque eu percebi que as pessoas não conseguem fazer a conexão direito do que aquele que está se relacionando. Pois é, mas isso de só escrever frase curta não é legal também. Porque fica uma coisa muito truncada. Sabe assim, parece a história da vírgula, que é uma respiração, uma vírgula, respiração, uma vírgula. Que não dá pra ser assim, a gente precisa realmente aprender e se esforçar. E como é que a gente consegue isso? Treinando, não tem jeito. É treino. É igual eu com os stories. Algumas pessoas aqui me acompanham. Gente, é difícil demais pra mim, não é uma coisa fácil. A Lê falou uma coisa
que a maioria de vocês tá nessa mesma história, né? Que não é uma coisa natural, não é intuitivo pra gente pegar o telefone e ficar lá conversando com o telefone. Eu me sentia assim, a ridícula das ridículas. Eu estava sozinha dentro da minha casa fazendo isso. E eu acho fantástico as blogueiras que ficam no meio da rua assim, ó. Gente, eu acho muito legal. Sério, eu acho mesmo. Mas eu fico, meu Deus, muito fora da realidade da gente, né? Aí fica uma coisa mas meio... eu sou da década de 70, não nasci com isso não. Mas eu acho que fui aprendendo. Embora eu acho que tenha pessoas dessa faixa etária que vão fazer mais tranquilo, mas acho que muito é disso mesmo. É muito distante da sua realidade. Isso é muito distante. Agora eu tô conseguindo falar mais ou menos ok, né? Mas tem umas coisas que pra mim são difíceis. Isso de falar pra cá. Não é natural pra mim. Não é uma coisa natural. Eu acho que eu tô conseguindo ficar mais tranquila porque é um assunto que eu gosto. Vocês estão sendo muito fofas, muito legais. Mas é difícil pra mim. Fale. Claro. Você fez esse curso que a gente está fazendo? Sim. Você chegou a fazer esse planejamentozinho? Conta pra gente como é que foi. Terminou o curso, e agora? Terminou o curso e agora? E aí, a primeira coisa que terminou o curso, uma coisa que a Lê falou, precisa ter o seu site. Eu não tinha. E aí lá fui eu catar a Raquel. Raquel, que eu acho que vocês já ouviram falar aqui. Aí a Raquel me ajudou com layout e tal, tudo bonitinho. Ela me ajudou inclusive 2 vezes, porque eu fiz a primeira identidade. Eu comecei com um blog, na verdade, não era site. Eu comecei postando os erros dos livros, que eu falava o que estava errado e explicava o que era o certo. E aí quando eu transformei o blog em site, o blog ficou dentro do site, mas também abandonado, eu contei com ela de novo para organizar tudo. Então eu fiz isso. Outra coisa que a Lê falou pra gente fazer, sugeriu que a gente fizesse, né? Ela não manda, ela sugere, mas, gente, eu sugiro que vocês acatem as sugestões todas, porque ajuda muito. Eu fiz o meu e-mail com o meu domínio. Mais gatinha do Itaim, @hotmail. O meu era gatinha de Natal. Então, assim, e aí eu fiz, a plataforma que eu uso é ótima, pode falar aqui? É gratuita, chama Zorro. Zorro? Isso. Então vocês podem fazer também. Mas a única coisa que vocês precisam ter para fazer o e-mail do Zorro é ter um domínio lá no registro.br. Que é baratinho, gente. É muito barato, não compensa não ter. Não compensa não ter. E outra coisa que no início eu fazia muito certinho, que a Lê bateu muito nessa tecla da consistência. Então eu postava um dia, na segunda-feira era um tipo de post, eu dava dica de livro, no outro dia eu falava de algum autor, no dia eu falava do post que eu tinha publicado, então cada dia eu tinha um tema. Só que aí acabou que isso foi ficando, eu acabei fazendo isso seguindo de uma forma meio automática. Porque eu comecei a receber trabalho de revisão e fui deixando o Instagram meio que de lado. Tanto que eu passei muito tempo com o mesmo número de seguidores, ninguém chegava. E aí esse ano foi que virou a chavinha. Virou uma chave, assim. E aí eu falei, não, eu vou ficar mais solta nesse negócio. Eu quero muito mesmo que as pessoas aprendam a falar melhor e aprendam a escrever melhor. Isso é um sonho meu mesmo, de poder ler um livro melhor escrito, sabe? De pegar um Instagram e ler posts que estão lá tudo bonitinho, certinho. Eu acho que isso é possível. Meu irmão fala que eu sou meio louca, mas eu acho que é possível, é factível. Se as pessoas se empenharem, eu acho que é possível, sim. E aí eu comecei a fazer tudo isso, só que eu fui deixando de lado esse ano. Como eu falei, eu não sei se vocês são religiosas ou coisa parecida, mas o retiro que eu fui, é um retiro católico, que mudou minha vida em várias coisas. E me ajudou, inclusive, a ficar mais cara de pau nesse negócio do Instagram, porque eu falei, como é que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E aí teve um dia que eu abri O Caminho, que é um livro que a Ana Paula indica, que é de São José Maria Escrivá, e eu não lembro exatamente qual era a mensagem, mas ele falava alguma coisa sobre sair da sua zona de conforto, porque eu estava assim, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa, mas o que eu faço aqui? Estou perdida. E aí quando eu abri, sair da sua zona de conforto, eu falei, tá bom. E aí eu peguei os stories e falei, vou começar aqui, né? E aí a gente tem uma amiga, que também é de uma turma de rebranding, Andressa, que ela fala, comecei a fazer stories, eu não volto para trás também.
Porque se eu voltar para trás para ver, eu vou querer apagar tudo. E aí eu não sou dessas, eu volto para ver tudinho, apago, aí recomeço. Isso é um trabalho do cão. É um trabalho danado. E às vezes quando eu escrevo, passo um erro, aí eu faço um print, falo que eu errei. Mas assim, cada um tem um jeito de fazer. Se vocês gostam de gin, eu recomendo, porque às vezes vocês podem fazer esse teste em casa, ou qualquer goró da escolha de vocês, qualquer coisa. Não, antes de vir pra cá, eu tava fazendo unha, aí Meu Deus, tomou gin? Não, aí a menina falou, você tá tão nervosa, você quer uma tacinha? Eu falei, eu quero. Eu falei, gente, mas a taça do quê, né? Aí eu vi uma taça de espumante, só que eu cheguei aqui e falei, Dani, só a taça não resolveu, tem que ter sido a garrafa. Mas aí eu cheguei aqui louca. Mas é isso, então, o que eu faço não dá pra ser receita pra ninguém. Mas eu acho que pode servir de paradigma, assim, um parâmetro, dica do que você pode fazer. Mas a gente tem que fazer do jeito que fica mais confortável. Quando eu comecei a fazer as stories, eu comecei fazendo só texto. Eu explicava tudo com texto. E aí Diana ficava, que também é do rebranding, de outra turma do rebranding, que a gente também ficou amiga. E ela me mandava mensagem, eu entendo, mas eu entenderia melhor se você explicasse toda santa vez. Você tem que começar a falar, Aí ela veio para um evento seu, que eu não vim, e ela ficou lá em casa. Ela falou, você vai começar a falar. Eu falei, cacete. E ela encheu tanto meu saco, eu falei, não. Só que Diana, ela tem um engajamento e ela tem um número fantástico de seguidores. Ela tá na casa dos 50 mil já. E ela tem um super engajamento. Eu falei, gente, ela sabe do que tá falando, né? Então eu vou por esse caminho. E aí eu comecei a falar mesmo. E aí o que eu percebi? Quando eu falo, eu acho que as regras do português, algumas são muito chatinhas mesmo. E aí quando eu falo, parece que fica mais fácil de entender. E aí eu tô investindo nisso, porque eu não quero só que se decorem as regras, porque não adianta. Algumas precisa decorar. De acento é terrível. Mas tem umas que dá pra você absorver com algumas regrinhas, assim. Só que se eu falo, é mais fácil de absorver. E aí eu tô falando e tô deixando coisa escrita, porque eu acho que o cérebro também, essas duas coisas, o cérebro ajuda, né? Os dois conversam. Isso. E aí quem quiser faz print, então tudo que eu falo tá disponível lá no meu perfil, tem um monte de destaque sobre várias coisas, então o foco é de fato ajudar mesmo. E aí eu combinei com a Diana, quando eu alcançar 10 mil seguidores, vou fazer um arrastar pra cima de alguma coisa. Ela falou, vou fazer um curso de português, arrastar pra cima pra inscrever no curso, mas eu ainda não. Mas eu quero mas sei lá. Eu ia perguntar mesmo se você não tinha algum tipo de trabalho desse, que se todo mundo aqui vai escrever, talvez desse pra você montar alguma coisa para esse tipo de público específico também. Podemos pensar sobre isso, né? E que vai com as outras, e tem todas as outras turmas, é um assunto que vai interessar. Aí, ó. Eu acho legal, você vai pegar um público, acho que quase total para Instagram. E eu sei, assim, que existem formas de você colocar um texto. Eu já estou há muitos anos nisso e eu já nem ligo muito mais, já sai naturalmente, mas muita gente não sabe. E esse é um nicho super legal para ela, como você engaja as pessoas através do seu texto. Como você introduz, como você... Muito. Oh, meu Deus. Então isso eu acho legal, porque como você introduz, assim, no primeiro parágrafo já está o que a pessoa vai continuar ou não no seu texto. Então assim, e tem um jeito de você se comunicar, que você conversa com o seu público. Produção de texto mesmo, né? Mas a produção de texto para o Instagram é totalmente diferente. Porque... Não, sim, eu digo produção de texto vinculado para o trabalho que exatamente, mas a ideia não só da gramática, mas de produção Exatamente. Isso, assim, isso envolve pontuação, isso envolve uma série de coisas que às vezes a gente não percebe,
Mas é super importante, assim, um erro grave acaba estragando um trabalho de anos, né? Sim. Então, Mas é a questão da acentuação, assim, focado para influenciadores, também ser blogueiras, né? Eu acho que até para chamar a atenção, né? Eu adoraria fazer uma coisa assim. Sim. Até para dizer, blogueiras, parem de falar que vocês estão apaixonadas em alguma coisa. Dá um sinônimo para elas, né? Sabe? Não, apaixonada é pouco, não precisa de sinônimo. Não precisa de sinônimo. Usa a preposição correta. Porque assim, as coisas elas existem por uma razão. Né? Então, se você disser sempre apaixonada, pô, apaixonada na bolsa, apaixonada no sapato. Por favor, digam assim. Pois é, mas aí, para eu alcançar essas blogueiras que falam dessa forma, eu preciso ter um engajamento muito maior. Mas olha só. Mas você vai começar aqui, ó. Eu tenho aqui, né? Gosto da ideia. Vamos fazer. Ó, tem várias campanhas que a gente pode fazer pelo uso do vocativo. Separado com vírgula. A gente separe um vocativo com vírgula. Vocativo, ele não é amigo. Sabe aquele parente que não quer conversa com ninguém? Xingue de vocativo, que é muito apropriado. Porque o vocativo, ele não quer interagir. O vocativo, ele não interage. Ele é o ermitão. Ele tem que estar sempre separado por vírgula. Sempre. É oi, vírgula, bom dia. Oi, vírgula, alê, bom dia. Sabe assim? Eu acho que o teu assunto é tipo a Natália. Ela tá Pensei na Natália na hora. Pensei na Natália na hora. E é para todo mundo, né? É uma coisa que todo mundo precisa disso. A gente vai voltar com a Amanda, a gente vai abrir para pergunta, mas eu queria só que a Dani apresentasse também, porque é um outro ponto de vista, né? A Dani é o contrário. A Dani, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu negócio, como ele nasceu, que foi mais ou menos na mesma época do rebranding. E o fato de você ter entendido que você não precisa, né, usar as redes, você não tem que nada. Porque é um outro caminho também, né, gente? A gente está vivendo muito essa coisa, a gente falou bastante disso, das fórmulas, das pessoas que falam todo mundo tem que fazer desse jeito, todo mundo tem que ter YouTube, todo mundo tem que ter. E a Dani é a antítese de muitas dessas fórmulas que a gente prega hoje em dia. Eu queria que você contasse um pouquinho. Depois a gente vai abrir para pergunta, a gente volta e ela vai falar dos porquês e tudo mais. Gente, só uma coisa, né? Ela tá me ensinando essa história dos gorós. A gente... e é ótimo. Ela é assim normalmente. E aí, a gente tem uma amiga também do rebranding, que é ex-modelo, e ela ia fazer fotos profissionais pro Insta dela. Ela falou, gente, eu marquei com uma fotógrafa, amiga, vocês não querem aproveitar? Tipo, de repente a gente faz um combo, uma manhã inteira, todo mundo junto e tal. E faz tempo que eu queria fazer fotos, porque eu ainda tinha, tipo, aquelas fotos recortadas de eventos de trabalho, sabe? No fim, eu preciso de uma foto profissional. Só que eu sempre fui muito do backstage, assim, sabe? Eu nunca gostei de me expor e tal. Eu falei, pode ser uma oportunidade legal, porque eu vou estar com elas, ela é ex-modelo, vai me ensinar onde pôr a mão, né? Na foto, o que você faz com a mão? E aí, elas foram pra minha casa antes, a gente matou uma garrafa e meia, sei lá, e fomos fazer as fotos, e foi ótimo. Foi espumante. Tá. Imagina, sábado de manhã, a gente matando uma garrafa de espumante em casa, e aí foi ótimo, fluiu. Então, amigas, a gente pode usar já como a fotógrafa falava, dá um sorriso de... menos sorriso mesmo. Ela tinha que fazer o oposto. Então, bebida e amigas, né, nessas horas funciona. Mas, enfim, meu nome é Daniela. Eu sou Relações Públicas, fiz toda uma carreira em empresa, sempre fui do mundo corporativo. E aí, minha história começou a mudar quando meu marido foi transferido para Curitiba. Eu pedi demissão na época, porque a gente decidiu, né, que a gente ia começar uma nova vida lá. E a empresa que eu trabalhava falou, não, vai e você continua prestando consultoria pra gente por um tempo. Eu falei, lindo, porque aí eu consigo me organizar lá e, né, vou, de certa forma, empregada. E aí, eu lembro até que eu fiquei um tempão, porque aí eu fiquei CLT um tempo, depois eu tive que virar pessoa jurídica e tinha que emitir nota. E eu falava, gente, não, eu não vou abrir empresa, porque isso dá um mau trabalho, isso é super burocrático e é uma fase, né? Eu sabia que a gente deveria ficar em Curitiba há cerca de 2 anos, então eu falei, eu não vou abrir empresa, nada, porque depois eu vou voltar pra empresa e tal. Então eu ficava, meu marido falava, você é muito cara de pau, porque eu ficava procurando amigas, né, que tinham negócios pra me emprestar a nota e tal, aquela loucura, porque eu sempre fui aquela assim,
sabe, eu sou do mundo corporativo, esse é meu negócio, eu nunca vou ser empreendedora, nada disso, né? Nem passava pela minha cabeça, então eu era realmente resistente a essa ideia. E aí fiquei esses 2 anos em Curitiba prestando serviço para essa empresa, e aí acabaram surgindo até outras em Curitiba e tal. E aí chegou a hora da gente voltar para São Paulo, e aí eu fiquei, tá, e agora, né? Eu vou começar a fazer contatos, então, com os meus ex-chefes, para voltar pro mercado e tal. E aí meu marido falou, você quer mesmo voltar pro mercado? Tipo, eu nunca te vi, acho que tão feliz, inclusive com o formato de trabalho, né? Com essa flexibilidade, você não ficou sem trabalho, você tem projetos acontecendo, inclusive em São Paulo, que dá pra você voltar. Nessa época eu até tava com mais projetos em Curitiba, mas tinha um em São Paulo. Então ele falou, você já volta com um projeto. E assim, qual que é o seu medo, né? Por que você não tenta? E aí eu falei, gente, essa foi a primeira vez que parou e falei, tá, é verdade, eu tô feliz, é um caminho. E o máximo que pode acontecer é não dar certo e eu voltar pro mercado, né? Eu sempre penso isso, gente, qual que é o pior que pode acontecer? Eu aguento o pior? Então, o pior era isso, não dar certo e eu ter que procurar emprego, o que eu já, né, faria normalmente. Então, falei, não, vamos lá. E foi bem nessa época, eu lembro que eu voltei, o curso foi em abril, eu voltei para São Paulo em fevereiro. Então, foi justamente quando eu falei, não, tá, quero ser um negócio, só que eu nunca tinha trabalhado a minha marca, né? Eu sempre fui a Dani da Nextel, a Dani do Banco Real, a Dani da Accenture, tipo, eu nunca tinha sido a Dani, né? E aí eu falei, não, peraí, então é isso, o e-mail, preciso ter um e-mail, porque... E também quando eu era consultora, eu trabalhava com o meu Hotmail, né? Porque... Era o gatinho de Curitiba. Era o gatinho de Curitiba, só que eu falei, não, então agora, se eu quero voltar para São Paulo me apresentando como uma freela, uma consultora, eu preciso me organizar para isso, né? Porque agora, realmente, eu vou ter que prospectar novos projetos. E aí foi quando eu vim parar na Lê. E aí eu lembro que, assim, algumas coisas de cara me marcaram muito, né? A primeira história do autoconhecimento. Porque aí quando você tá nessa situação de, tá, preciso começar então a ter clientes em São Paulo de novo. Cara, eu fazia de tudo, né? Então, em comunicação já é muito comum, as agências meio que fazem de tudo. Então, você faz evento, assessoria de imprensa, produção de conteúdo, redes sociais, pesquisa de mercado, né? Produção de materiais institucionais. Você faz tudo, as pessoas oferecem tudo. Então, eu lembro que eu listei, eu tinha, tipo, 12 serviços, né? E fazia de tudo. Então, assim, o que ia aparecendo, não, preciso construir portfólio, vou fazendo de tudo. Só que, primeiro, eu nem era boa em tudo aquilo, né? E eu nem gostava de fazer tudo aquilo. Já tinha coisas aí desse leque que eu odiava fazer. Então, eu lembro que quando a Lê veio com a história do autoconhecimento, eu falei, caraca, é isso, assim. Eu não preciso fazer tudo dessa área de comunicação. E aí, outra coisa que eu senti também, quando eu comecei a dizer não para as coisas que eu não gostava, automaticamente começou a surgir mais coisas das que eu gostava para eu fazer, né? Porque aí você faz uma, a pessoa gosta, te indica, e aí o negócio... Então eu falei, gente, vou parar de perder tempo com o que eu não gosto e vou realmente focar minha energia no que eu gosto. Então acho que esse foi o primeiro insight. E aí foi quando eu comecei também, isso, mesma coisa, Raquel, site, pelo amor de Deus, me ajuda, logo, porque era a primeira vez que eu trabalhava a minha marca mesmo. E aí também aconteceu uma coisa engraçada, que foi... Eu tinha mais esse viés corporativo, mas aí uma amiga minha, que ela é estilista, sempre trabalhou ela trabalhou na Riachuelo, em outras marcas, mas ela resolveu abrir a própria marca. E ela falou, eu queria contar a minha história, sabe? Eu queria ter um site com conteúdo que contasse o porquê eu quero ter a minha marca, o que eu idealizei para essa marca. Não quero colocar lá, tipo, sou uma marca de moda praia, né? E eu não sei como fazer isso, me ajuda? Falei, vamos. Então, eu ajudei a trabalhar todo o posicionamento de marca dela e o conteúdo. E aí acabou que ficou super legal, e aí ela, sabe, assim, foi me indicando pra outra amiga, pra outra amiga, pra outra amiga. E foi aí também que eu vi que existia um viés, não só corporativo, mas para pequenas empreendedoras, né? Eu lembro que quando caiu minha ficha, quando me procurou uma super executiva, que eu até já conhecia do mercado, assim, que ela foi muitos anos diretora de RH da Braskem. E ela foi aposentada, né, um pouquinho antes do planejado dela, e ela começou a procurar, falou, não posso parar, vou procurar negócio, né, o que eu vou fazer da minha vida. Ela foi para o Vale do Silício e tal, e teve uma ideia de fazer uma consultoria super disruptiva, assim, que ela falou, Dani, mas esse é o problema, eu chego aqui, quando as pessoas falam, com o que você vai trabalhar? Eu demoro, tipo, 15 minutos explicando o que eu vou trabalhar para as pessoas entenderem. E não posso, eu preciso de alguém que me ajude a concatenar as ideias, né, e trabalhar no meu posicionamento de marca. Aí eu lembro que eu falei, caraca, se a diretora super master
fodona, né, da Braskem tá me procurando para esse tipo de serviço, porque para mim era um serviço que nunca ia ter demanda, sabe? As pessoas sabem explicar o seu negócio. É a coisa do óbvio, né? É a coisa do óbvio, né? As pessoas sabem contar o seu negócio, as pessoas estudaram, elas sabem o que elas querem fazer. E aí nessa hora caiu minha ficha de, putz, nem sempre, né? Então, como é que eu ajudo as pessoas a chegar, então, nesse posicionamento de marca? E aí foi quando eu comecei a ter, nessa época foi também quando eu comecei a ter o Instagram. Não, precisa ter um Instagram corporativo, principalmente porque este público, né, que é esse nosso público aqui de pequenas e médias empreendedoras, eu antes de entrar no site, eu entro no Instagram, né? Quando eu ouço uma marca e tal, a primeira coisa, é nossa referência, é muito da nossa geração. Então, eu falei, não, preciso estar lá. Mas era uma coisa um pouco sofrida para mim. Eu lembro até, acho que a Amanda me falou isso uma vez, que eu já estava há um tempo com o Instagram, mas assim, era sofrido. Eu punha um post por semana ali, sofrendo, e se eu olhava no Instagram, não tinha o meu rosto, em nenhum momento. Então assim, sabe, assim, era uma coisa, as pessoas olhavam e não tinham a mínima ideia de que era feito por mim, porque eu não queria aparecer, ainda tinha um pouco de resistência e tal. E aí, resumindo um pouco a história, eu naturalmente, acho que até pelo meu perfil, eu comecei a ter consultorias corporativas maiores, né, participar de grandes projetos de empresa, e querendo ou não, é um ambiente que eu gosto e são projetos que me pagam muito melhor, né, porque eu não tenho coragem de cobrar o valor hora que eu cobro de uma empresa, de uma pequena e média empreendedora, né, isso não existe. Então eu até brincava, assim, que eu fazia esses projetos para grandes empresas, que era o que me dava dinheiro, e os pequenos, que era o que me fazia brilhar o olho, assim, né? Que era muito legal ver as histórias de negócio nascendo e participar disso de alguma forma. E aí foi quando só que eu comecei a ter uma questão de agenda, assim, né? Eu estava em 2 projetos grandes corporativos, alguns desses de pequenos negócios, e aí eu comecei a ter que falar não. Eu falei, gente, não consigo, não tô no limite da minha carga horária aqui de trabalho e tal. E aí eu percebi que o Instagram, por mais que eu não até colocasse muito esforço nele, ele gera um pouco, né, me gerava um pouco de retorno, então das pessoas chegando até mim de, olha, me ajuda com o meu posicionamento de marca, eu tô abrindo uma marca, você me ajuda com naming, você me ajuda com conteúdo e tal. E eu comecei a ter que falar muito não, putz, não, infelizmente não sei quando. E esses contratos corporativos geralmente são contratos longos, né, que eu fico ali comprometida no projeto por um ano e meio. Então assim, tá, mas quando que você acha que você vai conseguir me ajudar? Putz, daqui a 1 ano e meio talvez. Né? Então, e aí foi quando me deu essa coisa de falar, gente, eu vou cancelar meu Instagram. Porque falar não para as pessoas tá me fazendo, é ruim. Então assim, talvez se elas não me acharem pelo Instagram, eu não, né, sei lá, não tenha mais que falar tanto não, tal. Vai criar uma demanda que você não pode atender. Por que eu tô criando uma demanda aqui de falar de posicionamento de marca, de conteúdo, de tal, se eu não consigo ajudar essas pessoas? E aí eu lembro que eu comentei isso com algumas amigas, estavam falando, não, mas não mata o Instagram, porque você traz umas dicas legais, você traz... Eu falei, tá. E aí de novo eu descobri essa Qual é teu Instagram? Brilhante, mas não. Então, até aí, porque aí virou uma coisa engraçada, porque assim, eu falei, não, vou matar o Instagram. Não vou matar. Então tá, então quero que vire, eu adoro esse termo da lei, que eu me apropriei dele, que é o blog recreio. Eu amo esse termo, eu super me apropriei dele. Falei, não, então vai virar um blog recreio, sabe? Assim, onde eu vou dividir coisas, porque quando eu comecei a falar com as pessoas, não, vou matar, não, você tem um conteúdo legal, não mata. E aí, de novo, a história do autoconhecimento, né? Quando eu fiz o rebranding, que eu fui lá, aquela coisa de criança, o que você gostava de fazer quando era criança, tal. Aí eu fui conversar com a minha mãe, falei, mãe, o que eu gostava de brincar? Minha mãe falava, você gostava de escrever. Você ia isso era engraçado, tinha uma biblioteca do lado de casa, e você ler e escrever, né? Você podia pegar 3 livros por semana. Eu ficava brava, porque eu pegava os 3 livros, lia nos 2 primeiros dias, e tinha que esperar 5 para poder pegar mais. Então, eu consegui conversar com a moça da biblioteca e ela me deixava pegar, tipo, sob demanda, bolar a regra. E aí eu lembrei que quando eu estava na 4ª série, tinha aqui em São Paulo um suplemento de domingo no Estadão, que era o Estadinho. E eu lembro que eu ganhei um concurso estadual de redação, e que foi publicado lá no Estadinho, eu tenho até hoje a página do jornal e tal. E eu comecei a lembrar de, gente, é isso, eu sempre gostei de escrever, sabe? Então vou manter. Mas eu quero que seja uma coisa, o Instagram leve, meio que divertida até, e assim, não quero ter preocupação nenhuma de, tipo, engajamento. Eu quero assim, cara, você tá gostando do que eu tô postando lá? Me segue. Não tá gostando? Tchau. Eu não quero ficar preocupada, sabe, com engajamento, com like. Eu quero dividir coisas que eu acho legais. Sabe, aprendi uma coisa que eu achei muito legal, eu quero dividir, mas não sempre sem muita preocupação.
E aí eu tava nessa, eu falava com as meninas, eu quero um nome, tipo, sei lá, tem um que eu adoro que chama Don't Touch My Moleskine. Eu falei, eu quero alguma coisa assim, sabe, meio fora do óbvio e tal. E tem uma frase que uma vez eu ouvi de um chefe que virou até piada, que eu fui apresentar um projeto, assim, numa sala com um monte de reunião e tal, e aí o vice-presidente falou, Dani, brilhante, mas não. O projeto tá brilhante, mas não é o momento para a empresa. E aí virou piada, né? Todo mundo na empresa depois falava, gente, vamos almoçar em tal lugar? Dani, tipo, brilhante, mas não. Adoro lá, mas acabou o ticket, sabe? Virou... E aí eu comecei a usar essa frase, porque assim, tem um monte de informação no Instagram que às vezes é muito legal. Depois que você olha, e não é a tua realidade. Eu parei de seguir as super bloggers por conta disso. Falo, gente, primeiro que assim, é meio impossível pra mim não sentir inveja às vezes. E aí eu falo, puta, eu não quero sentir inveja, mas quando eu olho a Silvia Braz com um vestido maravilhoso na Riviera Francesa, eu sinto um pouco de inveja, então eu parei. Eu sinto um pouco de inveja, então eu quero parar de ficar pouco real. Então, Desculpe-me, 20 vezes mais real. Mas e eu me causa inveja mesmo, sabe? Tipo, não é real, gente. Não é real, mas é tão real pra ela que ela passa naturalmente. Mas não tem, gente. Ela tem a mulher que pega. Ai, minha fivela caiu, pega outra lá pra mim e traz e, gente, muitas delas têm um conteúdo muito legal, mas que é tão fora da minha realidade que é tipo brilhante, mas não, sabe? Tipo, é lindo, mas não é da minha caso a realidade. caso, né? Tipo, algumas, de repente, a gente falou sobre isso aqui, né? Que tem efeitos diferentes, de pessoas diferentes em pessoas diferentes. Então, a gente tem que medir esse efeito, porque a gente abriu hoje falando exatamente isso, né? Da programação, que a gente tem que editar a nossa programação, porque tem coisa que faz mal, né? E tem coisa que, de repente, não vai fazer tão mal, assim. Mas é nesse sentido. Acho que é muito disso, assim, pra mim é lindo, tipo, elas têm um conteúdo, muitas têm um conteúdo muito legal, mas não é minha realidade, não é o que me agrega no dia a dia, então, o brilhante, mas não, aí é brilhante, ponto, mas não. Que ainda é pequenininho, até porque é isso, assim, eu quero até agora colocar mais esforço nele, porque isso é uma coisa muito legal. Meu marido às vezes me dá uns insights, assim, que eu falo, é muito verdade. Eu fui num evento essa semana que foi muito legal, assim, tinha palestrantes muito legais. Eu adoro esse mundo de startup, porque eu adoro ver, sabe, como é que as pessoas estão trazendo ideias de negócio inovadoras para mudar o mundo, assim. Eu volto desses eventos falando, tem muita gente fazendo coisa muito legal, sabe? Eu volto super energizada. E aí ele assim, mas você não postou nada? Você viu um monte de coisa legal lá, um monte de ideia legal, um monte de palestra legal, você não postou nada? Eu falei, cara, é verdade, sabe, assim. Então eu quero começar a trazer um conteúdo mais para esse espaço. Mas aí, assim, pensando de novo, né, trazendo agora pro meu case, as empresas que me contratam não olham o Instagram. Então, tipo, pra mim, é uma ferramenta que, pensando nesse público, é por isso que eu acho que a gente tem que saber muito o público que a gente trabalha. Você tá no LinkedIn? E eu ia falar disso agora. Porque eu tô no LinkedIn, Daniela Trolese Martins, e aí o LinkedIn sim. Eu percebo que, assim, eu entro, às vezes eu apresento uma proposta para um projeto, eu vejo, tipo, a pessoa entrando no meu LinkedIn. Então, para a empresa, a referência ainda é o LinkedIn. E aí, acho que, sim, eu dei uma editada lá nele, eu pedi recomendação, sabe, de ex-chefes, que hoje são pessoas importantes, e eu acho que isso faz uma super diferença, né? Você vê que um presidente de uma empresa está lá recomendando o teu trabalho, isso para a empresa, né? Mas eu acho que é isso, a importância de conhecer exatamente quem é o público-alvo do nosso serviço. Porque para esse público de empresa, o LinkedIn faz todo sentido, o Instagram, eles nem entram. Agora, para quando eu trabalho com esse público de pequenos e médios empreendedores, o Instagram já... E aí, esse brilhante, mas não, ele não é profissional, mas ele não deixa de trabalhar a minha imagem também, né? Quando eu divido ali o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo, o que eu tô consumindo de conteúdo, que palestras que eu tô indo, isso, de certa forma, também comunica alguma coisa. Então, eu acho que eu não perco, não tendo profissional nem para esse público. Mas acho que é isso. E a Dani é uma pessoa que eu não faço consultoria 1 a 1, é uma pessoa que eu já indiquei para outras pessoas, assim. Então, a gente falou bastante disso também, que não existe concorrência.